Mas aí, um pouquinho depois, em 1822, a gente tem os primeiros impressos que vão ter ilustrações nos seus cabeçalhos. São periódicos, são jornais, são que tinham no período. O Maribondo são 5 números que circularam. E aí, vejam, não é simplesmente uma coisa para decorar o cabeçalho, mas ele tem toda uma simbologia. Nos 3 próximos que eu vou mostrar, o Maribondo, o Carcundão e o Carapuceiro, vão aparecer figuras corcundas. E não é por menos. E vejam que existe quase 10 anos entre o Maribondo e o Carcundão. Mas, naquele período de 1822, a gente tem a independência do Brasil, a gente tem muito forte a questão de Portugal contra os brasileiros, e os brasileiros revolucionários apelidaram os portugueses conservadores de corcundas. Então, esse corcunda aí é uma representação exatamente do conservador português, e os maribondos são os brasileiros, atacando esse corcunda, certo? Isso aí, os autores, eu não tive acesso realmente a essas primeiras peças que eu vou mostrar, eu não tive acesso realmente a ver. Então, não, assim, os autores que eu pesquisei, que eu peguei essas imagens na época da minha dissertação, isso aí, ele diz que é um estilo, tá? Só que como para eu dizer com certeza absoluta, eu teria que ter acesso a isso e ver se realmente como é que é a marca, tal. Mas, até então, ele disse que é um estilo. Tu passa o próximo slide, aí a gente já vai para o Carcundão. Esse Carcundão, mais uma vez, só que aí o Corcunda, ele vai mais além, ainda tira-se mais onda com a figura do português conservador, ele tem uma cabeça de asno. Essa coluna, pode aproximar, é massa. Aproximar. Então, essa coluna caindo sobre ele... e digo mais, Edna, você disse que a gente tem o primeiro impresso revolucionário. Lailson de Holanda Cavalcante diz que esse é o primeiro desenho no Brasil feito com uma crítica política que se assemelha a uma charge. Existem alguns outros pesquisadores que falam de um desenho do Sudeste, mas ele afirma que esse desenho é o primeiro. Certo? Então, a gente tem esse debate também. A gente tem esse debate também, que, de repente, realmente, isso pode ser o primeiro desenho que tem esse caráter crítico, de charge, de caricatura do Brasil. Então, essa coluna aí representa também os conservadores, que era... Deixa eu ver aqui o nomezinho que eles davam. A Sociedade de Colunas do Trono, que aqui, a gente já está em 1831, foram 3 números que saíram desse Carcundão, a gente já tem Dom Pedro, já tinha abdicado, já tinha voltado para Portugal, tinha deixado Dom Pedro II aqui, e aí existia uma ala dos conservadores que queriam esse retorno de Dom Pedro. Então, essa coluna representa essa sociedade que queria o retorno de Dom Pedro. E aí ele está caindo sobre o corcunda conservador. E ali embaixo, foram 3 edições, na terceiro número, saiu essa, além dessa que vinha na capa, saiu essa com ele realmente todo soterrado sobre a coluna. Como se tivesse perdido mesmo, tipo, Dom Pedro não vai retornar. Certo? Apesar da monarquia ainda existir no Brasil. Esse aí. Ícaro, Silvia Matos está perguntando se o tio é um S. Cadê? Volta para o... Mas está perguntando para mim, Silvia. Para aquele do preciso? O tio, na verdade... Não, o Carcundão é realmente... É um S. Esse é um S. No outro é um J. Isso. Esse não é um tio, esse é um tio. É um S. É um S. É um Corcundão. Só que já não está no O, né? Já está no A. No A. Olha só, viu? Em 1822 já temos uma diferença. Não, aqui já é 31. Esse já é 1831. Um pouco mais então, de 10 anos, né? Exato, a figura do Corcunda aparece em 1822 e depois em 1831. Aí, só anda um pouquinho para a gente ver. Já está no zoom? Carapuceiro, não. Vai para o Carapuceiro. Para a direita, né? Que está de lado, isso. Direito. Isso. Então, aqui a gente tem... Olha o Corcunda aí de novo. Aí, aqui o Carapuceiro já é 1834. Aí, isso aqui... É estilo, né? Estilo, esse é a linguagem de estilo mesmo. Tem os autores que dizem que isso é um clichê. O outro, o Carcundão... Mas é um clichê de uma estilo. Pois é. O outro Carcundão aponta como uma gravura de topo.
o outro que eu mostrei agora há pouco, da coluna caindo. Alguns dizem que é uma gravura de topo. Bom, aí é o seguinte... Especialista em gravura falando aqui. Bom, aí é o seguinte, mais uma vez tem a figura do Corcunda, e é como se fosse esse personagem que representava, era um padre também chamado como padre, era conhecido como padre carapuceiro, e ele brincava com essa questão de a carapuça lhe serviu, eu estou falando de fulano, ciclano e beltrano, essa carapuça está lhe servindo dentro do texto do jornal, e essa abertura tinha todo esse contexto. Então, vejam, são 3 impressos, peças gráficas, que a gente já tem a presença da ilustração, e ela não está ali só para enfeitar, enfim, ela tem realmente toda uma simbologia dentro do contexto tanto histórico como para a peça gráfica em si. Certo? Aí o outro também foi só mais uma variação, pode vir mais à direita para a gente ver. Também é o mesmo carapuceiro, também é dentro, é a mesma coisa da ideia de como se fosse uma chapelaria. Mas eu acho que esse é gravura de topo. Pronto, aproxima mais. Edna é mais, ela vai ter esse olhar, porque a gente estava falando sobre isso. Eu fui avisado, eu avisei. A gente vai tirar essa Edna vai olhar e vai... Não vou falar mais nada, não, vou ficar quietinho. Essas ranhuras, né, Edna? Mas essa parece gravura de topo, gente. Parece, sim. Uhum. Silvio também sabe dessas coisas. Mas eu não tenho nunca certeza. Eu digo que a linguagem... A gente mas comentou parece isso ontem, eu mais. e Ícaro. Parece muito mais. Essas ranhuras da roupa, né? Aqui ainda tem também uma coroa, aquela coisinha que os religiosos usam, porque também tinha toda essa questão de crítica à monarquia e à religião no período. Pronto, diminui agora aí e a gente pode ir para o próximo slide. Bom, aí na década de 40 também do século XIX, a gente tem vários outros periódicos que saíram também com esses cabeçalhos. E aí os autores também alternam entre estilo e gravura de topo. Eu botei mais aí para ilustrar exatamente esse período antes de Veracruz. O que é que aconteceu realmente? Porque isso aí a gente não tem ainda uma oficina litográfica realmente instalada em Pernambuco. Então a gente não tem a presença da litografia ainda. Essas ilustrações provavelmente eram feitas por alguma superfície com relevo, né? A gente não tem ainda a impressão plana, que é a pedra litográfica depois. Silvio vai falar mais sobre litografia, né? Não vou falar tanto. Já tem o desenho era feito numa superfície plana, né? Na pedra litográfica. E eles têm também, se a gente parar para analisar, alguns deles têm relação, realmente o desenho tem relação com o título, né, do periódico. O arara, a cabeça lá é um arara, o esqueleto, enfim. Pode reduzir e passar para o próximo. Também são outros. Esse vulcão, né, Silvio, que você achou que era uma gravura de topo. Então, aproxime ele aí, para ouvirmos a opinião de Edna, que a gente estava falando sobre isso. Para os que estão... Pode até não ser, mas que tudo indica, né? Se não for, é porque... A gente, para os que não sabem bem, né, isso, talvez essa discussão pareça meio boba, né? Mas é um conceito importante para quem trabalha com técnica de impressão de imagem, né? Porque fala-se muito de estilogravura e não se faz essa distinção, né, Edna? Porque são, apesar de técnicas que se utilizam da madeira, elas produzem imagens muito distintas e exigem técnicas diferentes. Então, assim, a gente está tentando identificar algo que, para mim, por exemplo, é muito significativo saber que, nessa época, havia gente fazendo gravura de topo em impressos, né, jornalísticos ou de panfletagem, ou o que fosse. Inclusive porque durava mais, né, Silvio? A madeira para fazer a gravura de topo era mais dura e durava mais também. Com certeza, aguentava a pressão da tipografia. Aguentava a pressão melhor, da máquina, ela permitia uma tiragem maior. Tem vários aspectos. E o do lado também parece, esse da grande, o quê? Tempestade? Também parece. Porque uma das coisas da gravura de topo é essa facilidade de ser escuro, né? Mais escuro do que claro. Sim.